Tem fome de quê? Tem sede de quê? Busca sentido, descanso ou direção? Ou só tenta sobreviver mais um dia? Você tem fome de amor, sede de paz, medo do futuro, culpa do passado e um vazio que nada consegue preencher. É nesse lugar de dor e solidão, de angústia e medo que Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou, em Cristo, satisfação plena. Glória a Deus. Gente, que alegria, mais uma noite nós estarmos aqui reunidos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando um trabalho aqui em Sapiranga, um ponto de pregação ainda. Me chamo Daniel, sou um dos pastores da Igreja Soma, lá em Novo Hamburgo, junto com o pastor Maicon. E no final do ano passado a gente começou, então, esse trabalho aqui em Sapiranga também, inicialmente como um ponto de pregação apenas, e com vista, sim, a uma futura plantação de uma igreja aqui. Então, nós ainda não somos uma igreja, sonhamos com isso, mas caminhamos dentro da vontade de Deus aí para a nossa vida. Nós estamos numa série aqui, eu expliquei a semana passada, nós estamos numa série chamada Eu Sou, que é baseado nas 7 afirmações que Jesus faz no Evangelho de João, né? Eu sou o pão da vida, a gente viu semana passada. Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Cada uma dessas afirmações, Jesus faz num determinado contexto. E essa afirmação, eu sou, ela vem no Evangelho de João, que tem como propósito apresentar Jesus como o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, né? Essa afirmação que Jesus usa aí é a mesma afirmação que Deus dá para Moisés lá em Êxodo capítulo 3, quando ele chama Moisés para ir libertar o povo no Egito. E lembra na sarça ardente, lá no arbusto que está pegando fogo, Moisés pergunta para Deus, então, quando eu chegar lá diante do povo de Israel, lá no Egito, eles perguntarem qual é o nome do Deus que te mandou aqui, como é que ele se chama? Então Deus diz, eu sou o que sou, né? Essa expressão é usada por Jesus aqui, em cada uma dessas. Por isso que ela é uma expressão que deixa os judeus, os fariseus ali, meio que indignados, né? Assim, tanto que nós vimos semana passada ali, quando ele diz que eu sou o pão da vida, as pessoas dizem, mas esse aí não é o filho da Maria, do José? A gente conhece os irmãos dele, né? Como é que esse homem vem dizer que é Deus agora? Como assim, né? Então, é uma afirmação que deixa as pessoas com raiva, atônitas, né? Então, o nosso objetivo agora, esse ano, é caminhar numa grande série que nós vamos chamar de Eu Quero Conhecer Jesus. Eu expliquei a semana passada, é como se fosse a série do The Chosen, né? É a grande série, e dentro dessa grande série existem temporadas. Então, a nossa primeira temporada vai ser nesses 7 sermões aí, baseado nas 7 afirmações de Jesus. E ao longo do ano, eu vou procurar trazer outras séries de sermões, também apontando para a gente conhecer Jesus. Provavelmente a próxima série vai chamar Ele É, que também vai trazer outros atributos de Jesus, como Deus, eterno, Salvador, enfim. Nós vamos, ao longo do ano, buscar conhecer mais o Senhor Jesus, certo?
Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, verso 12. Diz assim: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui e em que contexto Jesus falou essa frase aqui. Capítulo 7 e 8 do Evangelho de João, eles acontecem aí dentro de uma festa judaica chamada Festa dos Tabernáculos, né? E dentro dessa festa, as pessoas passavam uma semana acampados em tendas, né? Em cabanas, para lembrar o tempo da peregrinação do povo judeu lá no deserto, lá no Antigo Testamento. Então eles lembravam, eles acampavam nas tendas e durante essa semana tinha algumas cerimônias e tal, eles festejavam, era uma semana de festa. Duas principais cerimônias que aconteciam dentro dessa festa uma era a cerimônia das águas, que era quando o sumo sacerdote derramava água sobre o altar, lembrando, também apontando lá para a peregrinação no deserto, no sustento de Deus sobre o seu povo, né? Fazendo sair água da rocha, trazendo sustento para o seu povo. E a outra cerimônia foi dentro desse contexto da cerimônia das águas, que provavelmente Jesus faz a afirmação ali no capítulo 7, que quem tem sede vem a mim e beba, né? E a outra cerimônia que acontecia aí nessa festa era a cerimônia das luzes, que era quando acendiam 4 grandes candelabros, eram tochas gigantes, eles acendiam isso e, segundo diz a tradição, essas 4 tochas, elas iluminavam toda Jerusalém, todas as casas de Jerusalém. Era uma cerimônia muito bonita. Os rabinos da época lembram disso e dizem que a pessoa que não viu isso ela era uma pessoa infeliz, né? Não era bem com essas palavras, mas era uma cerimônia muito bonita e que também lembrava a coluna de fogo lá no deserto, né? Que Deus, durante a noite, colocou por cima do povo para aquecer o povo, para proteger o povo. Durante o dia, aquela nuvem que protegia. Então, eles lembravam dessas coisas nessa festa. Era para lembrar dos feitos passados do Senhor. Essa festa dos tabernáculos, também chamada de festa das colheitas, era para agradecer a Deus pela colheita que eles tinham. Então, dentro da festa, eles lembravam do passado, do que Deus tinha feito pelo povo judeu lá no deserto. Do presente, eles agradeciam ao Senhor pelas suas colheitas. E também lembravam do futuro, da era vindoura, da luz que viria, né? Então, apontando uma esperança eterna. Então, foi dentro desse contexto da cerimônia das luzes que Jesus, provavelmente, ele usa essa expressão aqui. O Carson diz que provavelmente ele usou essa expressão logo após a cerimônia ter acabado, quando as luzes tinham sido apagadas, né? As pessoas estavam na escuridão, entre aspas, assim, tinham apagado aquelas tochas de fogo, mas eles estavam ainda no ambiente ali daquela festa, naquele fervor ainda da festa. Então, Jesus se levanta no meio desse povo, e ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus ali não vai dizer para eles que ele é a luz das tochas, que ele é a luz do templo, que ele é a luz da religião judaica. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E por que nós precisamos entender o que significa essa expressão, eu sou a luz do mundo? É isso que nós vamos tentar responder hoje, né? O que quer dizer isso? Por que a gente precisa saber que Jesus é a luz do mundo? Basta só a gente olhar para o lado. Se tu olhar para o lado, tu vai perceber a escuridão que está o mundo hoje. As trevas que imperam sobre o nosso mundo. Em várias áreas, né? Eu falava com os irmãos hoje, essa semana aqui, né? Sobre o nosso vizinho aqui. Sem querer, eu olhei para o lado e vi que a casa dele estava destelhada. E francamente, me deu uma baita de uma vergonha, assim. Porque tá do meu lado, entendeu? Quem conhece a minha história com ele, nós temos uma história de amor e ódio já há muito tempo, né? Mas eu fiquei incomodado com aquilo depois que eu vi a casa destelhada e tal. Aquilo lá me incomodando e tudo mais. Aí, será que vou? Será que não vou? Tava que nem não sei se é o Kiko Chaves, que vai assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu chego lá? Vou lá perguntar o que aconteceu e tal, né? Aí, fui, né? Quando eu cheguei ali, eu me deparei com um chiqueiro, assim, a casa, né? Estelhada, não tem luz, não tem água, enfim.
uma vida de trevas. Quando tu olha para o teu lado, tu vai ver os índices alarmantes de depressão, de ansiedade. Eu olhei a última pesquisa de 2024, se não me engano. Mais de 16.200 pessoas tiraram a própria vida, se suicidaram. 16.200 pessoas tiraram a vida em 2024. Isso equivale mais ou menos a 44 pessoas por dia. Isso que foi registrado, né? Os caras chegaram lá, não, isso foi contestado, foi afirmado aqui que essa pessoa tirou a própria vida, está anotado aqui. Mas quantas milhares de pessoas que tentaram tirar a própria vida e não conseguiram? Quantas outras milhares que tiraram a própria vida, mas que não foi registrado no papel? Então, o mundo está em trevas. O mundo está afundado em densas trevas. As pessoas procuram esperança em algum lugar, procuram respostas em algum lugar, mas estão procurando respostas em lugares que elas não vão encontrar, lugares errados. E quando Jesus afirma que ele é a luz do mundo, e quem segue ele não anda em trevas, mas tem a vida eterna, nós precisamos entender então o que isso quer dizer. Quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele está afirmando, ele está definindo quem ele é. Como eu falei antes, quando ele diz eu sou, ele está se comparando, ele está dizendo que ele é Deus. Então, essa afirmação mostra quem Jesus é. Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo e que aquele que anda com ele não anda em trevas, logo o contrário é verdadeiro. Quem anda com ele não está em trevas, então quem não anda com ele está em trevas. Então ele revela a condição do homem sem Deus também. E, em terceiro lugar, ele define a condição do homem em Cristo, que tem a luz da vida. Quem anda comigo não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Então, nós vamos tentar responder essas três perguntas. O que significa Jesus ser a luz do mundo? O que significa andar em trevas? E o que significa ter a luz da vida? Vamos tentar responder isso aí. Em primeiro lugar, então, o que significa Jesus ser a luz do mundo? Em primeiro lugar, significa que nós não precisamos mais viver perdidos. O homem sem Deus, ele diz, o texto diz, né, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. A luz, ela serve para nos orientar. Se nós apagássemos as luzes, todas as luzes agora, aqui nós ia ficar meio perdido, né? Então a luz tem essa função. Antes de Cristo, portanto, a humanidade, ela está espiritualmente morta, perdida, sem direção, sem entendimento de Deus. Provérbios 14:12 diz que há caminhos para o homem que parece direito. Parece que eu estou trilhando um caminho certo. Eu não faço nada mal a ninguém. Eu não prejudico ninguém. No meu entendimento, o caminho que eu estou trilhando é bom. Mas o texto diz que o fim desse caminho é um caminho de morte. Por quê? Porque andar por essa terra sem Cristo é um caminho de morte, é um caminho de perdição, é um caminho de confusão. Efésios 4:17-18, ele vai se referir àqueles que, antes de Cristo, antes de serem resgatados por Cristo, eles andavam na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos no seu entendimento. Então, o entendimento do homem sem Deus, ele é obscurecido. Tu não enxerga as coisas direito. Tu não vê as coisas direito. Jesus, como a luz do mundo, então, revela o caminho certo para que eu trilhe pelo caminho certo. Ele não apenas vem até nós e aponta o caminho, como quem diz, Gabriel, vai por ali, ó meu, vai por ali. Não. Ele é o próprio caminho. Ele, dizendo que eu sou a luz, ele pega você pela mão e te conduz pelo caminho. É isso que quer dizer. Cristo, Agostinho de Hipona diz o seguinte, Cristo é a luz que não apenas mostra o caminho, mas que leva o homem até o seu destino, é isso? Ele não apenas mostra para você, ó, vai por ali, tá? Falamos. Não. Jesus pega a gente pela mão e ele conduz nós até o destino final. Ele nos conduz até o final. Seguir a Jesus, então, é sair dessa confusão espiritual, caminhar com clareza, caminhar com propósito, uma direção segura. Em segundo lugar, quando Jesus diz que é a luz do mundo, isso significa que nós não precisamos mais andar em trevas. Aquele que me segue não andará em trevas, o texto diz. E trevas na Bíblia simboliza o pecado, simboliza ignorância espiritual, simboliza a rebelião contra Deus. Efésios 5:8 diz que outrora vocês eram trevas. Imagine só, eu falei semana passada, é legal, né, as coisas que Jesus chama a gente, né? Fica, ô Bruno, tu é uma treva, cara. Né? Gerson, outrora tu era uma treva. Vamos chamar de tóxico, né? Tu é muito tóxico, tu tá chamando eu de trevas. Paulo diz então, outrora, né? Antes vocês eram trevas, o coração de vocês era trevas,
mas agora vocês são luz no Senhor. Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do Filho do seu amor. Cristo como luz do mundo significa que agora eu e você não temos mais que andar em trevas. Você não precisa mais andar em trevas, porque Cristo é a luz que ilumina o nosso caminho. A luz de Cristo rompe o domínio das trevas. Onde Jesus reina, as trevas recuam, o pecado perde totalmente o controle da nossa vida. Se Jesus reina no nosso coração de fato, o pecado já não tem mais domínio. O pecado na nossa vida é um acidente, meus irmãos. A vida é transformada. John Stott diz assim: não é possível estar diante da luz de Cristo e permanecer o mesmo. Você não permanece diante da luz de Cristo a mesma pessoa. Você é transformado. Jesus como luz implica uma vida de santidade, uma vida de transparência, uma vida de arrependimento contínuo. Você não precisa mais andar em trevas. Em terceiro lugar, Jesus como a luz do mundo significa que nós não precisamos mais viver sem esperança. João 12:46, eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. As trevas, meus irmãos, elas produzem desespero, medo, elas produzem morte espiritual. A luz, por sua vez, comunica a vida, comunica a esperança, comunica e mostra para nós, clareia diante dos nossos olhos o futuro, as coisas que estão à nossa frente. João 1:4, nele está a vida e a vida era a luz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O povo que andava em trevas agora viu a grande luz, Isaías 9:2. Então Jesus ilumina o nosso presente hoje e Jesus também ilumina o nosso futuro. Nós temos esperança agora, nós vivemos com uma esperança eterna. Por mais que a gente olhe a condição do mundo, por mais que tu olhe a tua condição hoje, cara, a minha condição hoje tá feia a pegada. Por mais que tu olhe com o teu olho físico, carnal, a condição da tua vida hoje, se você está em Cristo hoje, tu consegue, com o teu olhar espiritual, enxergar um futuro glorioso. Porque é esse futuro que aguarda a igreja de Cristo. Em breve, meus irmãos, nós sairemos daqui. Em breve nós sairemos desse mundo manchado pelo pecado. Nós seremos finalmente transportados com a presença de Deus. Esse mundo caído hoje, manchado pelo pecado, vai ser completamente transformado. Hoje de manhã o pastor Mike estava pregando sobre isso, né? Sobre a queda, Gênesis 3, de como toda a criação foi afetada, né? A grama da tua casa, ela foi afetada pelo pecado. A tua horta lá, né? Tem alface lá na tua horta, ela foi afetada pelo pecado. Todas as coisas foram afetadas pelo pecado. Mas um dia nós temos essa viva esperança por causa de Jesus. Um dia tudo isso vai ser restaurado, conforme era no Éden, né? O pastor Mike falou hoje de manhã, a ideia de Deus era que o jardim do Éden se expandisse por toda a terra. Por causa do pecado, foi colocado um anjo ali que proibia o homem de entrar ali e de expandir aquele jardim. Mas um dia esse lugar vai vir até nós, a Nova Jerusalém. Por isso nós podemos ter essa viva esperança. A luz de Cristo não apenas dissipa as trevas do agora, mas anuncia a glória do porvir. Ou seja, então em Cristo, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, da morte, de uma doença, de uma crise, nós podemos ter esperança, uma esperança viva e segura, por meio de Cristo. Então Jesus, como luz do mundo, significa que Ele guia aqueles que estão perdidos para o caminho certo. Ele liberta os que vivem nas trevas e Ele vivifica os que não tinham mais esperança. Jesus, como luz do mundo, representa isso. Aquele que guia você, que está perdido, para o caminho certo agora. Ele pega na sua mão e diz, ande por aqui. Ele liberta você da escravidão, das trevas. Antes vocês eram trevas, antes vocês eram escravos do pecado. Cristo vem e nos liberta disso. Hoje eu não sou mais escravo disso. Eu ainda sou tentado, eu ainda, por vezes, eu tropeço em alguma coisa, é um acidente, mas hoje eu não sou mais escravo a ponto de eu não conseguir mais resistir àquilo ali, aquele pecado. Então Cristo nos liberta disso. E Ele não apenas nos liberta, Ele nos vivifica, Ele nos dá uma vida nova agora. Restaura a nossa vida. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. João 1:9. Bendito é o nome do Senhor. Então quando Jesus afirma que Ele é a luz do mundo, Ele está dizendo que onde Cristo chega, as trevas são dissipadas. Onde Jesus chega, tudo que estava oculto
é revelado. Não há nada que fique oculto quando Jesus Cristo, que é a luz do mundo, chega. Spurgeon diz assim, Cristo não veio apenas trazer a luz, ele mesmo é a luz. Fora dele, toda a claridade é falsa. Fora de Jesus, toda a claridade é falsa. Você conhece alguém? Já ouviu falar de alguém? Eu conheço um cara, eu conheço uma pessoa que ele não é crente, ele não é cristão, ele até acho que ele não acredita em Deus, mas é uma boa pessoa. Já ouviu falar? Eu já vi muitas vezes. Eu conheço o fulano, ele é ateu, mas ele é uma boa pessoa. Fora de Cristo, toda a claridade é falsa. Fora de Cristo, ele é a única luz verdadeira. A segunda pergunta que nós precisamos tentar responder aqui é: o que é andar em trevas? Pode passar aí, meu auxiliar. O que é andar em trevas? O texto diz, Jesus diz, quem me segue não andará em trevas. Logo, como eu falei antes, quem não segue Jesus está em trevas, né? O que significa andar em trevas? Em primeiro lugar, andar em trevas é viver na prática do pecado e rejeitar a verdade. Quem anda em trevas prefere o pecado do que a luz. Ele ama o pecado, ele resiste à correção, ele resiste à verdade de Deus. Você ouve a verdade e você resiste. João 3,19 diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Então, o problema não é a falta de luz, o problema é o amor às trevas. Não é que nós temos falta de luz, não é que o homem sem Deus, ele ama as trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens escolheram andar nas trevas. O ser humano, longe de Cristo, ele ama as trevas, ele ama os prazeres. O pastor Mike falou hoje de manhã, né? Tem muita tentação que a gente passa, tem muita coisa que a gente faz muito pecado que a gente comete, que muitas vezes a essência daquilo ali em si não seria pecado se fosse praticado no contexto certo. Né? Ele até comentou, o sexo é bom ou é ruim? É bom, mas ele se torna um pecado quando eu faço ele fora do contexto do casamento. Então tem coisas que são boas, mas que feito no lugar e na época errada, no tempo errado, se torna um pecado. João 3, 19 e 20. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. 1 João 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a característica dessa pessoa que anda em trevas, né, que vive na prática do pecado, vive rejeitando a verdade, há uma resistência no coração dessa pessoa em relação à verdade. Há uma resistência no coração dessa pessoa em relação a uma vida santa. Eu pergunto para você, meus irmãos, tem treva no teu coração? Há trevas no seu coração? Segundo lugar, o que é andar em trevas? É andar em confusão e perdido. Nós vivemos na era da informação, né? A internet é cheia de especialistas em tudo quanto é assunto, né? Dá um clique ali, aparece um formigueiro de especialista, né? No assunto. Tu dá um assunto e chove especialistas em tudo quanto é tipo de informação. As pessoas têm informação hoje, porém elas permanecem vazias de um sentido para a vida. Pessoas têm sucesso profissional, a sua profissão, a sua carreira é muito bem sucedida, mas tem um fracasso familiar. As pessoas têm muitos seguidores nas redes sociais, milhões de seguidores nas redes sociais, mas no seu particular elas são pessoas com corações vazios, confusas, perdidas. Provérbios 4,19, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte, o maior sinal de que o homem está em trevas é quando ele acha que não precisa de Deus. Eu tenho notado isso, né? Já falei com alguns irmãos sobre isso. Tem pessoas que não admitem isso explicitamente, dizem assim, eu não preciso de Deus. Mas a prática dessa pessoa, a forma com que ela vive, afastada do Senhor, aparentemente bem, demonstra isso. Porque se tu tiver
com as suas contas ali pelo menos alinhadas, né? Não tá lá no roxo, né? Não tá no... Mas tá bem, tu tá conseguindo ter alimento na tua casa, teu casamento até tá mais ou menos, né? Não, vocês ainda não começaram a querer se matar, né? Não, tua esposa não te jogou gasolina em cima e tava na frente de ti assim com o isqueiro aceso já, né? Tu não sentiu nenhuma vontade no coração, aí no peito, né? Achando que vai morrer, não desenvolveu nenhuma doença aí que tu tá apavorado, assim, agora chegou minha vez. Então, aparentemente, tua vida tá boa, tá tranquila. Então, na tua cabeça, tu não precisa de Deus. Tu não precisa da igreja. Então, nós vivemos nessa época. O maior sinal que o homem está em trevas é quando ele acha que não precisa de Deus. Pode andar na tua casa, lá no teu quarto, né? Levanta de madrugada, tudo apagado, as luzes. Tu sabe mais ou menos ali os caminhos, mas na maioria das vezes tu vai bater o dedinho no canto no pé da cama, no canto da porta, né? Por quê? Porque tá escuro. Tá um breu, né? Tu não tá enxergando onde tá pisando. Então tu vai chutar, vai quebrar o dedo, alguma coisa assim. A vida sem Cristo é exatamente isso. Ela parece que você está livre, parece liberdade, mas ela termina em dor, ela termina em morte. E talvez você esteja ouvindo isso e tu esteja dizendo assim, ufa, graças a Deus que eu não sou como esse pecador publicano, né? Como esses publicanos aí. Graças a Deus, eu tô na luz, né? Desculpa aí, pecadores. Eu não me encaixo, né, nesse grupo de pessoas. E eu digo para você, cuidado, meus irmãos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O Maico falou de manhã que a primeira forma, no sermão de hoje de manhã, os que estavam lá vão lembrar, é a sutileza do diabo de nos enganar, de nos fazer cair. É verdade que Deus disse isso? Mas é mesmo? Será que é mesmo? Ó, a gente está aqui nessa sala aqui. Se agora, de repente, desse uma queda de luz aqui, apagasse toda a luz, de imediato vai virar um breu aqui, nós não vamos enxergar nada, né? Buf, apagou, escureceu tudo. O nosso problema é que, com o passar do tempo, o nosso olho vai acostumando com essa escuridão. Assim é o pecado. A gente às vezes vê uma coisa errada, vê um pecado de alguém, ou a gente começa um pecado, toma aquele susto assim, né? O Dani traiu a Gisele. Está repreendido, né, em nome de Jesus. O Dani traiu a Gisele. Todo mundo se apavorado. Como assim? O que deu? O que houve? Todo mundo apavorado, né? Aí com o passar do tempo, vocês vão acostumando. É que também a Gisele, né? Não era fácil de aguentar, né? Aquele lá pagava os pecados dele. É assim, irmãos, é assim. A gente, com o tempo, vai acostumando com a escuridão, com as trevas. Nós vamos abrindo pequenas concessões. Mas é que é o fulano, né? Também tem que entender, né? Poxa vida. Olha como é que é a família dele. Olha como é que é tudo que ele passa. Então, a nossa visão, ela vai acostumando. Nós vamos acostumando com as coisas erradas e vamos deixando quieto, né? É exatamente assim que acontece. As trevas produzem cegueira e conduzem à morte. Tome cuidado, meus irmãos. Tome cuidado. As trevas nos impedem de ver as verdades de Deus. Efésios 4:18. Obscurecidos no seu entendimento, alheios à vida de Deus. É assim que muita gente vive. E às vezes, infelizmente, dentro da igreja. Nós nos acostumamos com uma prática religiosa. Nós vamos no domingo na igreja, nós estamos acostumados com aquela rotina de... nós chegamos na igreja, aí tem uma comunhão com os irmãos, aí tem um período de louvor, abrir o culto com a palavra, aí tem uma pregação, daí tem a ceia, daí tem o louvor de novo. Nós acostumamos com essa prática. Todo domingo a mesma coisa, todo domingo a mesma coisa. Nós vamos acostumando com isso. E às vezes nós estamos em trevas já. Não estamos mais adorando ao Senhor, vendo esse ajuntamento nosso aqui como algo glorioso, como um apontamento para o grande ajuntamento final de Cristo. Pergunto para vocês, tem trevas no seu coração? Existe treva no teu coração? João 12:35, quem anda em trevas não sabe para onde vai. Provérbios 4:19, o caminho dos perversos é como a escuridão. Já falei esse texto, né? Eles nem sabem onde tropeçam. Então a característica desse segundo ponto aqui, andar em confusão, perdido, é uma vida confusa. A tua vida é uma confusão.
tu toma decisões erradas, decisões destrutivas, que te encaminham para lugares de destruição. Eu falava essa semana, na nossa leitura bíblica no culto ali, né, a gente passou Gênesis 13, aí conta a história de Abraão e Ló, que eles se separam, né? Eles adquirem muitos bens, fica pequena a terra, eles têm que separar, e Abraão diz para Ló, escolhe um lado aí, escolhe uma direção que tu quer ir, e eu vou para outro lado. Aí Ló olha para o lado da Sodoma e Gomorra, terra boa, hein? Campos bonitos, passarinhos voando, borboletas ao ar. Eu acho que eu vou por aqui, Abraão, né? Acho que, não sei, eu senti no coração de ir por aqui. E aí tu vai ver que em Gênesis 13, diz que Ló, ele acampou perto de Sodoma. Ele armou a sua tenda perto de Sodoma. Aí, a gente andou o texto, chegamos em Gênesis 19, onde fala que Ló já está no portão da cidade. Que é quando vem aqueles homens para destruírem a cidade, né? Ló está no portão da cidade. Ou seja, Ló, primeiro, ele olhou para aquela oportunidade que ele tinha, cego espiritualmente, ele olhou para aquilo lá, eu vi uma oportunidade boa. Eu vou por aqui. Ali parece um lugar bom para eu armar minhas tendas. Ele foi perto, chegou perto daquela cidade. Mas ele foi ficando curioso com aquele lugar. Ele foi se aproximando. É assim. Ló não estava no portão da cidade agora para confrontar os pecados de Sodoma, os líderes ali. Você lembra que em Juízes mostra muito isso, né? O portão da cidade é um lugar de decisão das coisas. Os juízes sentavam ali para decidir as coisas. Então, tinha autoridades ali, né? E Ló tá ali para ele tentar se adaptar. Vamos ver qual é que é da cidade, quero conhecer, quero fazer amizades, negócios e networks. Ló não estava ali para confrontar, ele estava ali para entender como é que funcionava a cidade. Até que ele entra e começa a morar na cidade. Vem esses homens e falam para ele, ó, sai da cidade, junta a tua família, quem tu tiver, e sai da cidade que ela vai ser destruída. Ló vai falar com os genros deles, ele acha que ele tá brincando. Ele não tinha autoridade, ele não era um cara respeitado, nem pelos caras da família dele. Nem o genro dele respeitava ele. Aí o povo da cidade vem para tentar violentar e estuprar aqueles caras e Ló, não façam isso, não façam isso. Ó, que homem corajoso. Peguem as minhas filhas. Pô, Ló, mas daí não dá, né? Eu acho que Deus olhou lá de cima, não, daí tu me quebra, né? Não, parei. Um homem completamente cego espiritualmente. Mas um homem que foi salvo pela misericórdia de Deus. Só que alguém que anda em trevas, meus irmãos, ele pode ser salvo, porque a salvação ela não depende de nós, ela é operada por meio de Cristo. Mas, apesar de ter sido salvo, Ló deixou um rastro de destruição para trás. Tudo que ele tinha construído naquela cidade foi destruído. A sua esposa ficou para trás. Depois ainda a coisa só piora, né, com as filhas dele. Então, é preciso que a gente tome cuidado com isso. Tome cuidado com a sutileza do diabo. Há trevas no seu coração? Tua vida ela se caracteriza por confusão, decisões erradas, ausência de um propósito assim, ó. Em terceiro lugar, meus irmãos, andar em trevas é não amar o próximo. A essência do amor bíblico é um sinal... A ausência do amor bíblico é um sinal de trevas espiritual. E hoje a gente tem um entendimento errado do que é o amor. Porque se eu confrontar alguém hoje, se eu chegasse pro Thiago hoje e dissesse, Thiago, tu precisa parar com o que tu tá fazendo. Eu cheguei o Thiago indo em direção a um abismo. E eu chego pro Thiago e digo para ele, Thiago, tu precisa parar, cara. Para de fazer isso. Para muita gente isso é tóxico, né? Para muita gente isso é... Ah, mas quem esse cara pensa que é? Cadê o amor? Fica me julgando. Não julgueis. O amor bíblico, ele é esse. Ele te enxerga indo pro precipício. E ele fala para ti. Esse caminho que tu tá trilhando é um caminho de morte, cara. Tu vai destruir a tua casa, tu vai destruir a tua família, tu vai destruir a tua vida, tu vai destruir os teus filhos. Quantas vezes a gente ouve sobre divórcios, né? As pessoas falam, não dava mais, não tinha mais amor entre nós. E aí a gente conversou, a gente orou, às vezes até a gente orou e sentimos paz no coração, né? Senti paz no coração de me separar. Poxa vida, mas que...
Aí tu odeia tanto teu filho, tua filha, que tu resolveu abandonar tua mulher, teus filhos. Vai ser feliz. Pra tu ser feliz. Tu odeia tanto assim a tua esposa e teus filhos, que tu resolveu abandonar eles pra tu ser feliz. Quantas vezes eu ouvi isso já? Não tinha mais amor. Gente, eu lembro disso, o pastor Jack falava muito disso. Pastor, nós vamos separar, porque o amor acabou. Então é fácil, né? É só começar a amar de novo. Achei que tinha acontecido alguma outra coisa. Não, beleza, então vamos voltar pra casa. Vamos pra casa, vamos pro quarto de vocês, enlouqueçam lá. Volta a amar, é simples, só voltar a amar. Olha só. Não, acabou o amor. Vamos então. Então já tá resolvido. É só voltar, começa a amar de novo. Né? O amor não é um sentimento. Eu não sinto mais uma coceirinha na barriga pela G. Daí eu vou me separar. Não é. É uma atitude que eu tenho diária. Isso não vale só pro cônjuge, né? Pra tua esposa, teu marido. Isso vale pra todo mundo. Pro meu próximo também. Aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Há trevas no seu coração, meu irmão? Sabe que... Deixa eu abrir o meu coração para vocês. Eu postei o vídeo do nosso vizinho aqui, essa semana, e mais de 60, 70 pessoas viram o meu vídeo. Só uma pessoa perguntou o que ele podia fazer. E eu quero te apontar aqui. Só o Gerson pediu o que ele podia fazer. Precisa fazer um pix? Precisa fazer alguma coisa? Mais de 70 pessoas viram o stories. Ninguém perguntou. Recebi muitos corações. Ninguém perguntou. E aí, o que nós vamos fazer? E para quem conhece, de novo, para quem conhece a minha relação com o Renato, vocês sabem que eu, particularmente, eu não tinha motivo nenhum para ajudar ele. Ele já aprontou muitas para mim. Já me processou por causa de som de bateria. Já fez gato da nossa luz aqui. Né? Xingava a Gia, a Mari, que é a mãe dele aqui. De tudo quanto era nome. Me chamava de maconheiro, de tudo quanto é coisa. Só que é um cara que está em trevas. É um cara que está escravizado pelo pecado, pelo diabo. Ele precisa de Jesus. Ele precisa que alguém faça alguma coisa por ele. Infelizmente, o caminho que esse homem trilhou foi um caminho de trevas. Ele deixou um rastro de destruição por onde ele caminhou. Mas, como Ló, ele pode ser salvo pela misericórdia de Jesus. E eu quero fazer um desafio com vocês, caras. Nós vamos dar um jeito no telhado desse homem aí, cara. Não sei como, eu não tenho condições de fazer isso. Mas nós vamos arrumar o telhado dele. Eu coloquei uma lona por cima ali, provisória. A casa dele não tem luz, não tem água. É um chiqueiro lá dentro. A cama que ele estava encharcou tudo, a gente vai dar uma cama para ele ali. Mas nós vamos tentar fazer o possível para rejeitar aquilo ali. Porque isso é um testemunho de Cristo. É um testemunho de Cristo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ele merece? Sei que agora eu vou revelar meu coração peludo aqui para vocês. Tá bom? Vocês achavam que eu não pecava, né? Eu peco, de vez em quando eu peco. Ele não merece. Eu pergunto para cada um de vocês. Vocês mereciam que Cristo iluminasse o coração de vocês? Nenhum de nós merecia. Nenhum de nós. Vamos agir com graça com esse homem, que pelo menos, ore por ele. O nome dele é Renato, ore por ele. Clame a Jesus para que ele seja salvo. Ele está chegando no fim da vida dele. Está se findando os dias dele nessa terra. E como o pastor Michael sempre fala, esse mundo, meus irmãos, ele é o mais próximo do inferno que o crente vai chegar. Mas ele também é o mais próximo do céu que o ímpio vai chegar. Então, que ele chegue no final da sua vida e que um dia a gente tenha a alegria, meus irmãos, que eu tenha a alegria de chegar na eternidade e me encontrar com esse cara. Eu quero abraçar o Renato na eternidade. Pergunto, meus irmãos, tem trevas no seu coração? O amor que você dá, ele é seletivo? É para quem você acha que merece? Lembra que Jesus falou no Sermão do Monte? É fácil eu amar vocês. Vocês são meus amigos, vocês já me ajudaram muitas coisas.
É muito fácil eu amar o Gilmar, o Thiago, o Gerson, o Gabriel, o Bruno, meu sogro, minha sogra. É muito fácil eu amar vocês. Vocês já me ajudaram com tanta coisa que eu estou em débito com vocês. É muito fácil eu amar vocês. É ruim amar, é difícil amar. Eu diria que é impossível nós amar alguém que te prejudicou. Que prejudicou você. Então, há trevas no seu coração? Em quarto lugar, meus irmãos, a quarta característica de quem anda em trevas é que ele permanece sob a condenação espiritual, condenação eterna. Andar em trevas é permanecer fora da vida que há em Cristo. João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso, vamos rejeitar as obras das trevas. Cristo nos libertou do império das trevas. Cristo nos libertou do império das trevas. Vamos então manifestar a luz. Bendito é o nome do Senhor. Em terceiro lugar, a terceira pergunta que nós precisamos responder então, o que é ter a luz da vida? É exatamente o contrário do que é andar em trevas. Ter a luz da vida significa andar na verdade e em santidade, numa vida santa. Quem tem a luz de Cristo não vive mais na prática deliberada do pecado. Quem tem a luz de Cristo agora caminha em obediência à palavra de Deus, caminha em obediência ao Senhor, caminha em direção a uma vida santa, caminha se santificando diariamente. 1 João 1,7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Andar na luz de Cristo é andar na verdade, é andar numa vida santa. Agora vocês são luz no Senhor, Paulo fala em Efésios. Andar então como filhos da luz. Agora vocês são luz. Andem como filhos da luz. Você tem um desejo por uma vida santa. Você tem um desejo por melhorar, cara. Tu era ruim. Agora, em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e todas as coisas fizeram novas na sua vida. Ou seja, quem fala isso era, se não me engano, o pastor Anderson Silva falava, né? Até os teus pecados precisam ser diferentes. Cara, tu pecava antes, agora tu é uma nova criatura. Tem que ser uns pecados novos. Não dá pra tu pecar igual tu pecava antes. Porque tu é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Você tem um desejo por uma vida santa. Você é sensível ao pecado. Tu tá sempre atento. Tu não é aquele cara que anda descuidado por aí. Tu não é aquele cara que anda boca aberteando por aí, dando mole pro diabo. Sabe, de conversinha. Os homens, tu não é aquele cara que anda de conversinha com qualquer mulher por aí. As mulheres, tu não é aquela mulher que sai sensualizando na internet com versículo bíblico, né? Tu cuida disso. Tu é submisso à palavra de Deus. A palavra fala isso. Ah, mas é que estão dizendo... Não, mas a palavra está dizendo isso. Não, é que agora, tu precisa ver, agora é um novo tempo, né? Naquela época... Não, a palavra está dizendo isso. Se é para aquela época, então nós vamos jogar fora, porque o livro inteiro era daquela época, né? Ah, não, aquilo ali é daquela época. Tá? Me diz uma coisa que foi escrito agora, esse ano aqui. Ah, escreveram uma Bíblia agora esse ano. Mas agora, Bíblia atualizada para 2026. É lógico que era para aquela época também, né? Foi escrito naquela época, sim. Mas a palavra de Deus é eterna. Os mandamentos de Deus são eternos. Os ensinamentos das Escrituras, eles são para toda a igreja de Cristo. Então você é atento, você é submisso à palavra. Você tem um desejo pela comunhão. Eu desejo estar com meus irmãos. Segundo lugar, característica de quem tem a luz da vida é você possui uma visão espiritual, possui discernimento. A luz de Cristo concede entendimento espiritual, capacidade de discernir as coisas, capacidade de discernir a verdade. Tu não é facilmente enganado, cara. As pessoas vêm com doutrinas falsas, vêm com ideias falsas, mundanas. E, cara, tu tá ligado no negócio, tá esperto. Ah, bonitão. Aqui não, Satanás. Tu tem discernimento, tu tá esperto no que está acontecendo. 2 Coríntios 4:6, Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Quando Cristo entra em nós temos clareza na visão.
Salmo 36, 9, pois em ti está o manancial de vida, na tua luz vemos a luz. Em Cristo nós vemos a verdade. Então, essa pessoa tem compreensão do Evangelho, ela sabe o preço que foi pago por ela sabe a condição dela sem Cristo, ela sabe que foi Deus que deu um passo na direção dela, que ela estava morta, como Paulo diz em Efésios, morta nos seus pecados, mas que Deus me amou e deu um passo na minha direção e me resgatou da morte para a vida. Ela tem entendimento disso. Eu estava preparando esse sermão e eu lendo algumas coisas, esse texto de Jesus dizendo ser a luz do mundo, a Bíblia é cheia disso, né? Nós vemos já em Gênesis 1, que diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e Deus disse, haja luz. Não era o nosso coração assim, meus irmãos? Não havia trevas no nosso coração e Jesus não disse, haja luz, e houve luz. Deus olha para a terra desordenada, escuridão na face do abismo, e Ele fala, haja luz, e houve luz. Jesus olha para o nosso coração em trevas, e Ele disse, haja luz nesse coração, e houve luz. Então nós temos entendimento disso, clareza disso. Em terceiro lugar, se uma pessoa que anda em trevas, ele não ama o próximo, logo, o que está na luz de Cristo, ele ama o seu próximo de forma prática. Eu não apenas digo que eu amo vocês, eu faço alguma coisa para demonstrar que eu amo vocês. Eu digo para a Gia, eu te amo, meu amor, mas sou um demônio para ela, eu não faço nada que demonstre isso para ela. Que amor é esse? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Lembra que a gente falou sobre isso há um tempo atrás? O amor de Deus, ele é um amor prático. Então, se eu amo alguém, se eu amo minha esposa, se eu amo os meus filhos, se eu amo os meus irmãos, eu preciso demonstrar isso na prática. De forma sincera. A luz de Cristo se expressa de forma visível quando amamos o próximo. Onde a luz, o ódio, a indiferença, a mentira, a inveja, o rancor não permanece. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. 1 João 2,9. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. João 13, 34 e 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como? Se tiverdes amor uns aos outros. Então, a evidência de quem está na luz é que essa pessoa tem os seus relacionamentos marcados por perdão, compaixão, serviço, você age com graça com alguns irmãos. Não é uma vida perfeita, não é que você é uma pessoa perfeita ou a outra pessoa é uma pessoa perfeita, não é isso. É uma vida transformada pelo amor de Cristo. Tem luz na tua vida? Você tem a luz de Cristo? Em quarto lugar e último lugar, a pessoa que tem a luz de Cristo, ela reflete essa luz. Está ligado com o ponto anterior, né? Ela reflete essa luz ao mundo. Ela sai em missão. Quem recebe a luz não retém para ele, não segura para ele. Pelo contrário, manifesta isso, dá testemunho disso para o mundo. Anuncia, investe, pratica esse amor. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Que a luz de Cristo brilhe através de vocês. No meio da escuridão, no meio das trevas. Filipenses 2,15. Resplandeceis como luzeiros, que a luz de vocês brilhe no mundo. Então a tua vida glorifica a Deus, a tua vida prática glorifica e aponta para o Senhor. Meus irmãos, concluindo, o mundo está em trevas, o mundo está ferido, o mundo grita por soluções, o mundo está pedindo socorro, o coração das pessoas está sangrando, para que essa luz brilhe na vida deles.
Mas ainda hoje Jesus declara isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isso que Jesus disse nessa festa dos tabernáculos, vale para mim e para você ainda hoje. Vale para aquela pessoa, teu familiar, vale para aquele teu colega de trabalho. Vale ainda. A pergunta não é se existe a luz. A pergunta é, você vai sair das trevas? Há trevas no seu coração, meu irmão? Há trevas no seu coração, minha irmã? Desperta, tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meu apelo para você nessa noite, meus irmãos. Se arrependa. Sonde o teu coração. Sonda o teu coração. Olhe se há trevas. Converse com o Senhor. Senhor, há trevas no meu coração. Sonda o meu coração. Há trevas no meu coração. Eu tenho agido como alguém que está na luz de fato. Abandone as trevas que você tem, quem sabe, protegido, escondido. Tem trevas no seu coração, existem trevas no nosso coração que nós escondemos. Existem trevas no nosso coração que nós escondemos, que nós não queremos que os outros vejam. Entregue sua vida a Cristo hoje. Deixe que a luz de Cristo resplandeça sobre você. Não há escuridão tão profunda que a luz de Cristo não possa dissipar. Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus, o mundo está mergulhado nessas trevas. Sem Jesus, prevalece a ignorância espiritual. Sem Jesus, você está cego. Você é pobre, cego e nu. Sem Jesus, você caminha na ignorância espiritual. Você não sabe para onde vai. Você tropeça e tropeça continuamente. Sem Jesus, você está perdido. Você está sem rumo. Confuso, a tua vida é uma confusão. Sem Jesus você caminha para as trevas eternas. Nessa noite, meus irmãos, eu clamo a vocês, sondem o coração. Há trevas no seu coração? Existe treva no seu coração? Abandone as trevas, venha para a luz, venha para Cristo. Hoje é o dia de você sair das trevas. Hoje é o dia de você seguir a luz de Cristo. Hoje é o dia da luz brilhar, da vida verdadeira brilhar na sua vida. Cristo brilhar. A má notícia, meus irmãos, é que nós não conseguimos fazer isso por conta própria. Mas há uma boa notícia. Jesus pode. Jesus pode iluminar as trevas do nosso coração. Jesus pode iluminar as trevas do nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença. Sonda o nosso coração nessa noite. Sonda o meu coração nessa noite, Senhor. Me ajude a enxergar as trevas que, quem sabe, eu estou escondendo aqui dentro de mim. E que haja arrependimento, que haja mudança de vida. Senhor, nos ajude a caminhar em direção à luz. Nos ajude a caminhar de forma que a Tua luz resplandeça através de nós, em nós e através de nós. Que a Tua igreja seja conhecida nessa terra, não mais por muita gente como um lugar de pessoas que caminham nas trevas com uma máscara de quem caminha na luz, mas que o mundo veja, Deus, a Tua luz brilhar por meio da Tua igreja, por meio de nós. Nos ajude a andar como luz deste mundo, porque o Senhor habita em nós agora. O Senhor disse, vocês são a luz do mundo. Iluminem. É impossível esconder uma luz debaixo de um móvel, debaixo da cama. A luz, onde ela chega, ela dissipa as trevas. Nos ajude, Senhor, a sermos essa luz. Nos ajude, Senhor, a não apenas dizer que amamos o nosso próximo, mas fazer isso de forma prática. Nos dá discernimento, ilumina, Senhor, a nossa mente para as nossas decisões. Senhor, que não venhamos tomar decisões que tragam prejuízo para a nossa família, decisões baseadas na nossa vontade, na nossa carne, nos nossos desejos, porque eles são pecaminosos, Senhor. Mas que sejamos sábios, Pai,
sábios no caminhar, em nome de Jesus. Ajude os meus irmãos, Senhor, que estão aqui nessa noite, a encontrarem, Deus, discernimento, a encontrarem, sondarem o seu coração, encontrar, Senhor, se há pontos de trevas em seu coração, e que haja, Senhor, arrependimento, e que eles abandonem as trevas e caminhem para a luz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te louvamos por essa noite, Senhor. Estamos iniciando mais uma semana. Gratos a Ti, Senhor. Nos guarda, nos sustenta, nos dá, Senhor, uma semana na Tua presença, que o mundo possa ver Jesus através de nós. Nos torna cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Que o império das trevas recue, Senhor, e que o reino do Teu Filho amado, e que o reino da luz avance sobre as trevas, Pai, na nossa cidade, na nossa região, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos encerrando mais um culto. Vocês que nos visitam hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Voltem sempre que quiser. Querendo o Senhor, no próximo domingo nós estaremos aqui com o nosso próximo terceiro episódio da nossa série. Dia 11, a nossa reunião de homens lá. Dia 11 de fevereiro, nós retornamos às reuniões de homens lá na igreja, na Soma. Então, homens estão convidados para estar conosco. Tem sido uma bênção esse nosso encontro. Esteja conosco. Nossos cultos lá são no domingo de manhã, às 9h30. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos. E a igreja diz, amém.